Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Nós estamos aqui reunidos aqui, acho que vai ser a nossa última aula de 2022 aqui, que nós fazemos todas as quintas-feiras às 8 horas da noite. Então, sejam bem-vindos, espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham tido aí um ano de 2022 excelente e que você possa ter um ano de 2023 ainda melhor, né? Ainda melhor, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a aplicação prática do método de Orton, que é um método de infiltração, tá? Por que isso é relevante, tá, pessoal? Primeiro passo, antes da gente até entrar nos temas técnicos aqui, uma contextualização inicial para vocês, que é muito importante, tá? Sem ter essa contextualização, a gente simplesmente aprende um método e aprende por aprender. Não sabe onde vai aplicar, não sabe como aplicar, não sabe para que ele serve, não sabe o grau de importância dele, né? Então, essa contextualização inicial é muito importante para vocês, tá? Antes de passar essa contextualização para vocês, quero já pedir para vocês já deixarem o like nesse vídeo. Se você gosta aí de temas como nós temos abordado aqui no canal, de drenagem urbana, de modelagem, de hidráulica, de zoologia, etc., tá? Deixa o seu like, por quê? Aqui no YouTube, né, a plataforma entende que esse vídeo é relevante quando tem mais interações, como curtidas, compartilhamentos, comentários, etc. Então, clica em curtir para que mais profissionais acessem esse conteúdo. Tá? Talvez esse conteúdo possa acessar, né, outros profissionais e possa também somar na carreira deles, né, no conhecimento deles, assim como vai somar aqui na sua vida hoje, tá bom? Então, faça esse compartilhamento aí, né, dando o seu like, né, que a plataforma já vai distribuir. Agora, se você já conhece profissionais da área, se você já tem colegas, amigos, né, que atuam na área, que têm interesse de atuar nessa área, trabalham com a parte de drenagem urbana, de projetos, modelagens, dimensionamentos, hidráulica, hidrologia, etc., né, que esse conteúdo tem um match, né, tem uma conexão, já manda direto, clica aí embaixo em compartilhar e já encaminha, né, para os seus 5 melhores amigos aí da área, colegas, grupos de WhatsApp de engenharia, estudantes, tá bom? Então, faça também esse conteúdo chegar em outras pessoas através aí das suas mãos, tá? E o terceiro ponto, pessoal, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, porque nós estamos postando vídeos diários aqui. Então, para você estar por dentro de todas as novidades, né, todas as dicas, todos os conteúdos, se inscreva no canal para que você consiga aí acompanhar também diariamente, ok? Vamos, então, iniciar. Bom, a contextualização é o seguinte, tá, pessoal? É uma etapa bastante importante aqui antes da gente entrar nos cálculos aqui, propriamente dito, tá? Primeira questão. Quando nós temos uma bacia hidrográfica, tá? Uma bacia hidrográfica, e nós temos precipitação sobre essa bacia hidrográfica, vai chover na bacia, parte dessa água vai evaporar logo na queda, parte dessa água vai ficar presa em depressão, parte vai ser interceptada pela folhagem, parte vai infiltrar, né? E parte dessa chuva vai se transformar em escoamento superficial direto. Essa parcela que se transforma em escoamento superficial direto, ela é de suma importância para o nosso dimensionamento de estruturas hidráulicas, como bueiro, sarjeta, ponte, canal, tá? Escadas dissipadoras. Então, todos os dispositivos hidráulicos vão veicular uma vazão. E essa vazão é oriunda desse escoamento superficial direto. Então, o que choveu na bacia, não infiltrou, não evaporou, não foi interceptado, vai virar o escoamento superficial direto e vai impactar na nossa estrutura hidráulica, que nós vamos dimensionar, certo? Então, primeiro passo dessa contextualização é de relembrar esse conceito, ok? Dentro dessas perdas de água, ou seja, infiltração, interceptação, depressão, evaporação, tá? Dentro dessas perdas, a parcela de infiltração, ela pode ser uma parcela muito, muito, muito relevante, principalmente se nós tivermos ali na nossa bacia um solo bastante poroso, né? Bastante permeável. Isso faz com que a gente tenha mais infiltração nessa bacia, né? E aquela quantidade total de chuva que caiu sobre a bacia, a gente vai subtrair dessa quantidade a parcela que infiltrou no solo, ok?
Então, quanto mais permeável é o nosso solo, menos escoamento superficial direto a gente vai ter na bacia. Quanto mais impermeável é o nosso solo, mais escoamento superficial direto eu vou ter na bacia. A gente vê essa mudança muito clara nas bacias urbanas. Imagine uma área verde, né, gramada, onde chovia naquela área. Nós tínhamos ali naquele cenário uma infiltração grande, porque era uma área natural, verde, né, um solo, né, não tem asfalto, concreto, nada. Então, tem uma parcela de infiltração interessante, né? Então, obviamente, o solo também vai ter um limite, né, que ele vai conseguir absorver essa água, né? Então, quando ultrapassa esse limite, o solo está saturado, então eu tenho um escoamento superficial direto também, ok? Agora, se eu pego a mesma área e coloco asfalto, concreto, telhado, eu vou edificando essa área, né, com esses materiais mais impermeáveis, isso quer dizer que a minha infiltração começa a tender a zero e o meu escoamento superficial aumenta, né, porque é um balanço. Diminui a infiltração, aumenta o escoamento. Diminui o escoamento, aumenta a infiltração. Então, é um balanço, tá? Então, isso acontece no nosso dia a dia. Isso vem acontecendo cada vez mais com o processo de urbanização. Ok? Então, fechamos essa primeira etapa da nossa contextualização, para a gente relembrar todos esses conceitos. Certo? Agora, como que eu vou avaliar, né, essa infiltração? Como que eu posso avaliar o meu escoamento superficial direto, a minha vazão, né? Como que essa infiltração entra nessa análise e por aí vai. Então, olha só. Nós temos alguns métodos para calcular a vazão de projeto, ok? Método mais simplificado, método racional, utilizado aí para bacias hidrográficas de 2 até 3 quilômetros quadrados, tá? Então, é aquele método que nós temos o C e A, né? O C é o nosso coeficiente de runoff, o I é a intensidade de chuva e o A é a nossa área de contribuição, ok? Bom, o que interessa para a gente, né, nessa equação, para esse tema de infiltração? A letra C, que é o runoff. O runoff, né, faz uma relação, então, do que choveu na bacia e do que escoou na bacia. Então, por exemplo, se eu tenho runoff igual a 1, quer dizer que toda a minha chuva que caiu sobre a bacia, né, toda a minha chuva virou escoamento superficial direto, ok? Igual a 1. Se eu tenho runoff igual a 0, né, quer dizer que toda a minha chuva que caiu na bacia, né, toda ela se perdeu por evaporação, infiltração, ou seja, mas ela não virou escoamento superficial, ok? Dentre 0 e 1, nós temos vários valores ali quebrados, né? 0,5, 0,3, 0,25, 0,7, 0,9. Ou seja, quanto mais próximo de 0, mais permeável, né, eu tenho o meu cenário, quanto mais próximo de 1, mais impermeável eu tenho o meu cenário. Tudo isso, pessoal, para um método racional. Isso nós temos diversas tabelas de órgãos, de manuais, né, que já tem ali uns parâmetros pré-definidos para a gente utilizar, ok? Bom, minha área é maior do que 3 km². Aí eu posso utilizar outros métodos para calcular a vazão de projeto, como é o caso do hidrograma de projeto, tá? Dentro do hidrograma de projeto, eu preciso inserir como dado de entrada, né, o meu hietograma de chuvas. Roberto, o que é hidrograma? O que é hietograma? Eu vou explicar para vocês. Hietograma de chuva, tá? É um gráfico, basicamente, tá? Onde no eixo vertical eu vou ter a minha intensidade de chuva, quanto que choveu em milímetros, né? Então, imagine que deu uma chuva ali de 100 milímetros, né, em 100 minutos, né? Então, eu vou ter ali a distribuição desses bloquinhos de chuva ao longo de 100 minutos, ao longo de 1 hora, ao longo de meia hora, né? Então, hietograma é a distribuição dessa chuva em função do tempo, né? O quanto que choveu a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, a cada 20 minutos, tá? Então, esse é o meu hietograma. Hidrograma vai ser a variação da vazão em função do tempo, ok? Então, quando eu utilizo o método do hidrograma de projeto, né, eu vou chegar no meu hidrograma final, que é a vazão por tempo. Mas, para eu chegar nesse hidrograma final, eu preciso inserir ali, no passo a passo de cálculo, o meu hietograma, que é a chuva por tempo. Por que você está falando isso, Zé Roberto? Porque, olha só, aqui nós temos um ponto muito importante. Quando eu tenho uma chuva, né, sendo precipitado ali uma quantidade de água sobre uma bacia hidrográfica, eu preciso avaliar quanto dessa chuva que vai infiltrar no solo, né, e o quanto que vai escoar superficialmente.
Quando eu utilizo o método SCS, por exemplo, ideograma de projeto, eu posso utilizar alguns métodos, né, de infiltração, para justamente fazer essa segregação, né, essa separação da chuva que vai virar escoamento e da chuva que vai infiltrar. E aí eu não estou mais falando de runoff, só o nosso Czinho, tá? Estou falando agora de métodos de infiltração. Quais métodos seriam esses que eu posso utilizar para determinar o meu ideograma de projeto? Pode ser o método do CN, que é bastante conhecido, Curve Number, né? Que varia de 0 até 100 e depende de 3 fatores. Tipo de solo, né? Se é um material mais arenoso, vai infiltrar mais, menos arenoso, infiltramento. Umidade antecedente da bacia. Se choveu na bacia, ela está seca, vai infiltrar bastante água, até começar a ter o escoamento. Passou 2 dias, choveu de novo naquela bacia, que não está mais seca agora, né? Agora vai infiltrar menos água e vai escoar mais. Então, umidade antecedente e também o tipo e uso de solo. Tá? Então, se é uma área urbana, se é uma área rural, se é uma floresta, então, tudo isso compõe o nosso CN, que é um valor que varia de 0 a 100. Quanto mais próximo de 100, mais impermeável, mais próximo de 0, mais permeável. Tá? Bom, então, esse é um dos métodos, tá, pessoal? Do CN Curve Number. Outro método, que é o que a gente vai ver aqui hoje, é o método de Orton. Tá? Esse método de Orton, nós também conseguimos determinar, né, essa infiltração no solo. E aí depois a gente consegue segregar na nossa chuva na nossa chuva que teve da bacia, né, desse montante maior, total. Qual que é a parcela que vai infiltrar e qual que é a parcela que vai contribuir ali para o escoamento superficial direto, ou seja, para a minha vazão de projeto. Então, tem o método de Orton, tem o método de Green Empty, entre outros. Né? Então, existem diversos métodos, ok? Dentro desses métodos, pessoal, existe uma forma de calcular um pouco mais simplificada, vamos colocar assim, né? Então, o CN, por exemplo, nós já temos tabelas com valores ali de CN, tá? Para a gente só checar qual que é a nossa condição de projeto e qual que é que mais se assemelha na nossa tabela, por exemplo, né? Orton, também nós temos alguns fatores ali no método de Orton já pré-definidos para cada tipo de solo, né? Então, existem formas mais simplificadas da gente calcular isso daí, tá? Utilizando o CN, Orton, Green Empty, tá? E existe, uma forma mais apurada, mais precisa, tá? Mais conectada com a realidade. Como? Quando a gente faz um ensaio, por exemplo, de infiltração, no solo onde nós estamos estudando, tá? Então, imagine que numa bacia hidrográfica de tantos quilômetros quadrados, eu faço lá vários ensaios de infiltração nessa bacia, coleto esses dados de campo e aí eu abasteço o meu método. Isso eu ganho, né, em qualidade, né, do cálculo que eu estou desenvolvendo para o meu cliente. Tá? Então, eu posso utilizar métodos tabelados se não tiver informação nenhuma? Pode. Né? É só saber que é simplificado, ali, mais tabelado, pré-pronto, né? Pode ser que o seu nível de erro seja maior. Né? Pode ser, não, vai ser maior. Né? Não se sabe quanto, mas vai ser maior. Agora, se eu estou extraindo os dados, né, da minha bacia de estudo e vou aplicar esses dados como dado de entrada, aplicando corretamente o método, eu vou estar convergindo para um resultado mais assertivo, ok? E é isso que nós vamos fazer aqui. Ah, Zé Roberto, mas utilizar dado de campo de ensaio é mais difícil. É mais difícil, tá? Não é mais fácil, eu estou falando, é mais difícil, tá? Só que eleva a sua régua técnica, eleva o seu nível técnico de trabalho, eleva o seu nível de conhecimento, eleva o seu nível de acurácia no resultado, porque você está pegando os dados da bacia em questão. Tá? Estou fazendo um estudo aqui para a bacia aqui de Campinas, então eu vou fazer um ensaio lá e vou ter os dados daquela bacia, ok? Então, é isso que eu quero apresentar para vocês, tá? Não quero apresentar algo tabelado, porque algo tabelado talvez você entre aí abra algum livro, né? Utilize algum livro, alguma bibliografia e tal, você já vai conseguir. Agora, na prática mesmo do dia a dia, dos ensaios, é mais difícil de achar, então isso que eu quero trazer essa proposta aqui para vocês. Ok? Pessoal, então eu vou compartilhar minha tela com vocês, só antes de... Deixa eu ver meu mouse, ele está aqui, achei. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, só passando mais uma informação para vocês, ó, não sei se você está me assistindo aí já viu, mas nós temos um site /blog que se chama sobreasaguas.com e aqui dentro nós temos diversos artigos. Ó.
Então, esses artigos, né, a gente vai produzindo semanalmente, e dentro desses artigos aqui, você tem todo passo a passo aqui para você seguir também. Às vezes você vê o vídeo, né, e você entende, eu acho que o vídeo é a melhor forma de a gente aprender, mas o artigo é a melhor forma de consultar, né? Então, eu posso vir aqui, dar um Ctrl F e buscar, por exemplo, a palavra detenção. Eu vou achar tudo onde está aparecendo detenção. Então, facilita bastante na parte de consulta os artigos, né? Então, já tem links aqui para outros artigos relacionados, tem um passo a passo prático, né? E aí, no final, também tem o vídeo explicando. Então, ele é bem detalhado aqui, os artigos que a gente está postando no site. Fica aí também uma dica para vocês, tá bom? Sobre aságuas.com. Maravilha. Então, pessoal, o que acontece? Ó, nós temos aqui, nessa imagem, um ensaio de infiltração conhecido como duplo anel. Tá? Então, você está vendo aqui o pessoal aqui fazendo esse ensaio. Tem um anel externo, tem um anel interno, né? Onde é preenchido aqui parcialmente esses anéis com água. Então, vai passar com balde enchendo aqui esses anéis com água, ok? E aí nós temos uma reguinha aqui na parte central que vai medindo quanto que vai descendo esse nível d'água ao longo do tempo, ou seja, quanto está infiltrando de água no solo ao longo do tempo. Por que tem os dois anéis, né? Porque o anel externo, né, ele pode sofrer um efeito ali, a água, né, que está dentro do anel externo, pode sofrer um efeito de infiltração mais horizontalizado, né? Vai ter um espraiamento ali daquela água, né? E a gente quer ter uma infiltração mais vertical, ok? Então, a gente vai medir o nível de água do anel central aqui, ó, onde a gente já saturou as laterais. Então, desce aqui a água, né, no sentido mais vertical mesmo, ok? Deixa eu ver se eu consigo pegar o canetinha aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, ela pode ter um espraiamento, um certo espraiamento aqui, ó. Tá? Mas nessa parte do anel central, aí ela vai descer mais verticalizada, a gente consegue ser mais assertivo. Então, o que a gente recebe desse ensaio? Uma tabelinha, via de regra, né, o gráfico, tabela, né, onde a gente tem os tempos, né, os intervalos de medição, né, e nós temos ali o desnível, né, que foi abaixando a nossa reguinha, tá, ao longo do tempo. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um intervalo, né, tem a minha tabela já, com intervalo aqui em minutos. Okay? Então, foi feita a medição a cada 6 minutos. Ó. E tem um intervalo de tempo aqui também em horas. Então, basicamente, dividi aqui o meu intervalo de minutos por 60. Né? Cheguei aqui também no meu intervalo de horas. Né? Então, aqui chegando até 1 hora de medição, né? 60 minutos. E tem essas lâminas aqui, né? Essas alturas, que foram feitas aí a medição ao longo do ensaio. Então, passou 6 minutos, desceu 2,95 milímetros. Passou 12 minutos, desceu 5,13. 18, desceu 7,29, e assim vai. Então, aqui nós temos o resultado prático de ensaio. Se você falar assim, Zé Alberto, quero contratar ensaio, né, de duplo anel, né, para fazer aí infiltração na minha bacia. Bom, então você vai receber algo muito parecido com isso daqui. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Vamos avançar aqui no método. Essa equação aqui é a equação do método de Orton. Tá? Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Marca-texto, tá? Então, aqui eu tenho a taxa de infiltração em milímetros por hora. Aí eu vou ter uma taxa de infiltração em condições saturadas, ou seja, quando o solo já recebeu muita água, já infiltrou muita água, ele começa a ficar saturado. Então, ele diminui essa taxa de infiltração. Né? Por quê? O que acontece? Né? O solo ele é composto lá pelos minerais, né? E vai ter os vazios entre eles. Né? Então, vai ter ali ar. Né? Então, quando a água vai infiltrando, ela vai ocupando esses vazios. Né? Então, se eu estou jogando água num solo que está saturado, quer dizer que é um solo que já tem mais água, já tem os vazios mais preenchidos com água. Então, quer dizer que vai entrar menos água, vai infiltrar menos água. Por isso que a taxa de infiltração em condição saturada, ela tende a ser menor, né? Porque o solo já está saturado. O F0 vai ser a taxa de infiltração inicial, ou seja, quando o solo está seco inicialmente, quando você joga água, vai infiltrar bastante água, né? Depois ele vai reduzindo aos poucos. T é o nosso tempo, né? Aqui em minutos, ok? E o beta vai ser o nosso parâmetro, que deve ser determinado através de medições de campo. Só que a gente vai ver como determinar esse beta aqui, tá? Pode ser em 1 por minuto ou 1 por hora, tá? Então depende ali da sequência que a gente vai adotar.
Então, essa é a equação de Orton para a gente calcular a taxa de infiltração. Ok. Só que eu consigo calcular também, aqui eu estou chegando em resultado em taxa, né, milímetros por hora. E aqui eu vou chegar em milímetros, tá? Então, consigo ter essa infiltração aqui também em milímetros. Então, é a mesma equação aqui, né? Que a gente tem ela derivada, né, integrada aqui. Então, a gente tem aqui em milímetros. Então, eu tenho o mesmo FC, tá? Que vai ser a taxa de infiltração na condição saturada. O mesmo intervalo de tempo, condição inicial, condição saturada, o beta, e aqui o beta e o intervalo de tempo. Tá? Então, as variáveis são as mesmas aqui, rearranjadas. A gente vai chegar em milímetros e não mais em taxa aqui em cima, como milímetros por hora. Então, eu posso calcular a taxa, posso calcular direto aqui a infiltração em milímetros, ok? Então, essas equações são as nossas equações aqui do método de infiltração de Orton. Beleza, então voltando lá para a nossa tabela. A gente vai construir essa tabela aqui na aula de hoje, tá, pessoal? E aqui a gente vai ter o resultado final já com a nossa chuva de projeto, já com a parcela que vai ser infiltrada, a parcela que vai ser escoada, ok? Para o nosso projeto aí de drenagem urbana, por exemplo. Então, essa coluna e essa coluna são dados de entrada, que a gente já viu. Agora, o ΔT vai ser um intervalo de tempo, tá? Que eu vou ter aqui, ó, de um pedaço para outro, né? De uma etapa para outra, ok? Então, aqui, por exemplo, a segunda medição foi feita em 6 minutos. A primeira aqui, 0, né? Então, vai ser 6 menos 0, 6. Depois, 12 menos 6, 6. 8 menos 12, 6. Então, aqui o intervalo vai ser sempre de 6 minutos, como a gente consegue ver logo na primeira coluna. Tá? Deixei mais detalhado aqui, ó, minha equação, mas é bastante simples, né? Então, é o passo de tempo seguinte menos o passo de tempo atual, né? Então, a gente vai chegar aqui sempre em 6 minutos. No caso, essa medição foi feita sempre a cada 6 minutos. Depois, eu tenho o meu ΔY. Então, vai ser a diferença de lâmina que eu tenho também entre as medições. Então, aqui, por exemplo, 2,95 vai ser 2,95 menos 0. Ok? Depois, aqui, 2,35 vai ser 5,30 menos 2,95. Depois, 1,99 vai ser 7,29 menos 5,30. E assim vai. Tá? Então, também o nosso ΔY aqui, que eu estou chegando em milímetros aqui. Tá certo? Bom, beleza. Próximo passo. Agora, eu tenho que determinar essa minha taxa aqui em milímetros por minuto, tá? Como que eu faço isso? Simples também, né? Então, olha só a unidade, milímetros por minuto. O que eu tenho aqui? Milímetros. O que eu tenho aqui? Minutos. Então, vai ser ΔY dividido sobre ΔT. Então, é só pegar 2,95 dividido por 6 vai dar 0,49. 2,35 dividido por 6 vai dar 0,39. E assim vai. Tá? Então, é bastante simples aqui também essa etapa aqui da nossa tabela. E olha só, aqui a gente avançou metade da tabela. Tá? Rapidamente já avançamos metade da tabela. Tá? Que é uma notícia boa. A notícia ruim que foi a parte mais fácil da tabela que a gente avançou. Tá? Agora dá uma complicadinha. Mas a minha tarefa aqui é simplificar ao máximo para que vocês saiam dessa aula enxergando o método de Orton como algo simples e consigam replicar isso também no trabalho de vocês. Bom, próxima coluna também é fácil, então a minha taxa aqui agora só transformando de milímetros por minuto para milímetros por hora, então eu vou ter aqui vezes 60, né? Então, 0,49 vezes 60 vai dar 29,5. 0,39 vezes 60 vai dar 23,5 e assim vai, tá? Então, eu vou ter a minha taxa aqui também, tá? Em milímetros por hora e em milímetros por minuto, certo? Maravilha. Agora começou a dar uma certa complicada, mas eu vou explicar passo a passo para vocês, tá? Vamos começar por aqui, ó. Então, vai seguindo aqui o meu mouse aqui com a bolinha amarela. Bom, essa equação aqui é a equação de Orton, tá? Que eu estou marcando aqui, ó. Essa equação é a equação de Orton que a gente já viu lá no primeiro ou segundo slide, que é essa equação aqui, ok? Então, não tem novidade, tá? Beleza. Perceba o seguinte, pessoal. Nessa minha imagem anterior aqui, ó, que eu tenho uma taxa de infiltração, tem a taxa por tempo, né? Eu tenho esses pontinhos aqui, ó. Esse pontinho, esse pontinho, esse pontinho, que são justamente
esses resultados que nós temos aqui na nossa taxa pelo tempo, né? Então, aqui é 29, aqui é 23, aqui é 19, que são esses pontinhos que a gente está vendo aqui no nosso gráfico, ok? No Excel, eu consigo inserir aqui uma linha de tendência, tá? Que seria essa linha pontilhada. E essa linha de tendência, ela pode ser representada por uma equação exponencial, como está aqui, ó, 27,13 exponencial de 0,988 vezes x, tá? Então, isso aqui é uma equação exponencial. Então, quando a gente olha o nosso Excel aqui, por exemplo, ó, vou pegar aqui essa curva, né? Eu consigo aqui, ó, adotar uma equação exponencial e mostrar essa equação aqui no meu gráfico, como eu acabei de configurar aqui no Excel, tá? Então, isso aqui é bastante simples de fazer. Imagine que eu pego aqui o meu tempo e vou pegar aqui a minha taxa, tá? Eu vou inserir aqui um gráfico de dispersão, beleza? Aí eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito, venho aqui, linha de tendência, tá? E escolho aqui exponencial. Aí eu posso plotar aqui a equação no gráfico. Então, a equação está aqui. Tá? Então, eu consigo fazer isso daqui facilmente aqui no Excel. Ok? Que é isso que está aparecendo aqui para mim também no PowerPoint. Então, tem uma equação exponencial que ela é montada dessa forma. É um valor exponencial de outro valor vezes x. Ok? Então, o que acontece? A minha equação de Orton é meio parecida com isso, né? Ela é nesse formato exponencial também. Então, eu tenho aqui, ó, um valor, que é o resultado dessa subtração, né? Exponencial de um valor vezes x. Ok? Então, perceba que ela é bastante parecida, ó, com essa equação que a gente tem aqui, ó. Tá? O formato dela. Certo? Só que ela tem um outro valor aqui sendo somado, ó. Tá vendo? Então, ela é um pouquinho mais complicadinha, mas ela ainda está no formato exponencial. Então, a gente consegue enxergar isso daqui, né? Que é um valor x aqui, ó, exponencial de um outro valorzinho vezes x, ou vezes t, que seja. Né? Então, ela está no formato aqui exponencial. Né? Então, nós temos aqui o formato exponencial e essa daqui é a equação que está muito similar. Ok? Então, a primeira coisa é a gente observar isso daqui. Observando isso daqui, a gente consegue fazer aqui algumas manobras matemáticas para desenvolver aqui essa ideia. Quais manobras? Olha só. Aqui eu coloquei de novo, tá? A equação de Orton aqui, ok? E olha só, eu tenho aqui F igual a FC mais F0, FC, assim vai. Primeira adoção que eu vou fazer, pessoal, vou criar aqui um Y', tá? Y'. E esse Y' aqui, ele vai ser igual a F menos FC. Por que F menos FC? É como se eu estivesse pegando aqui, ó. Vou pegar a caneta aqui, ó. Pegando esse valorzinho aqui de FC, ó, e estivesse passando para o outro lado, né? Ele está mais, passa menos, tá? Então, eu tenho aqui Y é igual a F menos FC, que é essa parcela aqui, ó. Tá? Então, esse Y' representaria essa parcela da equação. Ok? Beleza. Fiz essa adoção inicial aqui. Tá. Vou fazer outra adoção aqui embaixo agora. Como? Tenho de novo a equação de Orton aqui, ó, repetida. Tá vendo? Equação de Orton repetida aqui. FC mais F0 menos FC, assim vai. Vou fazer a seguinte adoção. Vou criar aqui, ó, agora um parâmetro A', tá? Esse A' aqui. Vai ser igual F0 menos FC. Então, é essa parcela aqui, ó, da equação de Orton, né, que vai representar o meu A', ó, F0 menos FC. Ok? Então, eu tenho essa parcela aqui, que seria o Y', e essa parcela aqui, que seria o nosso A'. Ok? Então, olha só, eu tenho aqui a equação original de Orton, né? Quando eu passo aqui o meu FC para cá, né, ele vai como menos, então eu tenho F menos FC, ok? Desse lado eu continuo com o restante da equação, F0 menos FC, e tem a sequência aqui da equação, né? Ok, então cheguei nessa equação aqui. Então olha só o que eu vou fazer agora. Vou pegar
essa equação aqui, ó, tá? E vou substituir esses dois parâmetros que eu acabei de criar. Então, f menos fc, como eu já tinha aqui, ó, ele é igual a y'. Então, aqui, y'. Ok? f0 menos fc, ele é igual aqui, ó, o meu a', tá? Como eu tinha colocado aqui. Então, vai ser y' igual a a' exponencial de menos beta vezes t. Ok? Então, eu só fiz aqui algumas adoções matemáticas para chegar num formato aqui mais parecido com a equação raiz exponencial aqui, né? Então, eu tenho aqui um valor exponencial de menos beta vezes t, como seria essa equação aqui. Ok? Então, essa etapa aqui, pessoal, talvez é a etapa que possa dar mais nó na nossa cabeça, tá? Por isso que eu coloquei ela bem passo a passo, bem detalhado aqui para simplificar para vocês, ok? Então, eu cheguei nessa equação aqui final. Y' igual a linha exponencial menos beta t. Beleza, então olha só agora. Deixa eu pegar o marca-texto aqui de novo. O que eu vou fazer? Né? O meu y' aqui, ó, vai ser igual a f menos fc, como a gente acabou de ver lá aqui atrás, né? Então, aqui, ó, f menos fc. Tá? Então, essa aqui é uma verdade. Y' é igual a f menos fc. Beleza. Sendo y' igual a f menos fc, e o f, eu já tenho aqui, ó, a minha taxa, né, que eu já tinha calculado na coluna anterior. Bom, preciso ter o meu fc. Né? E agora, para descobrir o nosso fc? Não tem como. A gente vai ter que dar uns pontapés aqui, vai ter que dar uns chutes. Né? Como que a gente pode chutar? Bom, chutar de uma forma mais assertiva, vamos colocar assim. Né? O nosso FC, pessoal, deixa eu dar um zoom aqui, ó, é a taxa de infiltração em condições saturadas. Então, é uma taxa bem baixinha, né? Porque o solo já está saturado. Né? Eu tenho aqui a minha taxa, vou até marcar ela em negrito, tenho aqui a minha taxa e preciso chutar o meu Y, preciso descobrir o Y', né, chutando o meu FC. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha taxa mais baixa aqui, ó, que é 11,7, e tenho que adotar um FC menor do que 11,7. Por quê, Zé Roberto? Porque o meu FC vai ser a taxa de infiltração em condições saturadas, então vai ser a menor taxa possível aqui, né? Então, se já nesse ensaio eu cheguei numa taxa de 11,7, tenho que dar um pontapé aqui menor do que 11,7. Tá? Isso aqui vai ser óbvio. Tá? Mas como é que eu vou saber se isso aqui vai estar certo ou não, vai estar próximo aqui, com erro baixo ou não? O que eu vou fazer? Ó? Por exemplo, aqui está 11,7. Então, eu vou dar um chute aqui de 11. Tá? De 11. Eu criei aqui um gráfico, pessoal, pegando aqui o valor, então, de y', ok? Y' por tempo. Então, seria aqui, ó, esse meu y' e seria aqui o meu tempo, ok? Então, eu tenho esse gráfico aqui, ó, y' por tempo. Beleza. Eu chutei 11, olha só o que aconteceu. Me apareceu uma equação aqui em cima, exponencial, ok? E apareceu o meu erro ao quadrado. Quanto mais próximo de 1, vai ser menor o meu erro, ok? Então, eu chutei aqui 11, deu 9,965. Ok, deixa eu chutar um outro valor aqui, ó. 10,9, por exemplo. Tá? 99,55, diminuiu, tá vendo? Então, eu chutei um valor ruim, né? 11 estava melhor. 11 aqui estava 9,965, beleza. Então, vou chutar aqui agora 11,1. 9972. Ó, melhorou. Né? Melhorou, beleza. Então, 11,1 é melhor que 11. 11,2. 11,2. 99,73. Legal. Então, 11,2 é melhor. 11,3. Caiu de novo. 9,967. Né? Então, 11,2 é melhor que 11,3. Colocar 11,21. 9973. Beleza. 11,22.
9973. Beleza. 11,24 aqui, por exemplo. 72, caiu. Né? Então, assim, eu cheguei aqui no impasse, onde 11,22 eu consegui ter o meu R ao quadrado mais próximo de 1 possível. Tá? Então, por isso que eu adotei aqui 11,22 nesse meu FC aqui estimado. Tá? Então, o primeiro passo para adotar é olhar a minha taxa e colocar um valor menor do que o menor valor dessa taxa, que nesse caso é 11,7. Comecei com 11 e tal. Vou adotando valores e observando qual vai ser o meu R ao quadrado. Quanto mais próximo de 1, melhor. Né? Então, cheguei aqui em 11,22. Ok? Bom, se eu cheguei em 11,22 aqui, ó, tá? Através aqui dessa interação, ok? Eu vou calcular o meu Y', que vai ser F menos FC. O FC eu acabei de encontrar aqui, estimando ele, né? E o meu F vai ser essa taxa que eu já tinha calculado. Então, 29,5 menos 11,22 vai dar 18,28. Tá? 23,5 menos 11,22 vai dar 12,28. 19,9 menos 11,22 vai dar 8,68 e assim vai. Tá? Então, assim eu calculo o meu Y' aqui. Ok? E com isso, pessoal, fazendo essa adoção aqui do FC, né, e criando esse gráfico aqui que a gente criou, da taxa do Y' pelo tempo, né, que seria justamente esse valor aqui, ó, pelo meu tempo, tá? Então, isso aqui seria esse gráfico que eu acabei de criar aqui, né? Bom, deixa eu só tirar o negrito aqui. Então, com esse gráfico aqui, eu posso colocar também uma linha de tendência exponencial, ok? E mostrar a equação no gráfico, que é esse valor aqui da equação, ó. Y é igual a 27,884, exponencial de menos 4,171x. Então, coloquei essa equação aqui, ó, tá? Descrita dessa forma, que é a equação que eu encontrei nessa adoção aqui, né? Interação com esse gráfico. Então, 27,884, exponencial de menos 4,171, tempo. Ok? Essa daqui é a equação encontrada. Certo? Então, perceba, pessoal, que não é simplesinho, tá? Não é simplesinho, como eu avisei desde o começo, né? Mas aqui nós estamos extraindo os dados aqui de um ensaio de campo da nossa bacia, tá? Para trabalhar com esses dados aí nos seus projetos, né? Nas suas consultorias. Então, isso aqui tem um valor técnico bastante relevante, tá? Para vocês. Bom, beleza. Então, olha só, pessoal. Tem a equação que eu acabei de determinar, Y' é igual a 27, os quebradinhos, exponencial, papapá. Beleza, acabei de descobrir isso aqui. O meu FC, né? O meu FC, eu já tinha chutado aqui, fui calibrando ele e cheguei em 11,22. Então, beleza. Então, o meu FC é 11,22. Ok. O meu A', né, vai ser 27, tá? 27,884. Por que vai ser 27,884, Roberto? Porque lembra que eu tinha feito aquela manobra matemática que eu cheguei naquela equação aqui, ó, que eu estou pintando de amarelo? Y' vai ser igual a A' exponencial de menos beta t. Então, olha só, o que eu tenho aqui, ó? Justamente isso. Y' vai ser igual, deixa eu pegar a caneta aqui. Vai ser igual a A', né? Exponencial de menos beta, então olha o beta aqui, vezes t. Então, é aquela equação aqui, ó. Essa equação é igual a essa. Então, se essa equação é igual a essa, o meu A' é esse valor aqui. Certo? Por isso que eu coloquei o A' aqui, 27,884. Beleza. E agora, para determinar o meu F0, como que eu faço? Olha só, o meu A' é igual a F0 menos FC, outra equação que eu tinha determinado. Né? Então, se o meu A' é igual a F0 menos FC, o que eu posso fazer? Posso fazer assim, ó, vou pegar aqui o meu FC e vou passar para o outro lado aqui, ó. Então, F0 vai ser igual a A' mais FC agora. Ok? Então, a linha eu já sei que é 27, uns quebradinhos. FC eu já sei que é 11,22. Então, eu chego também no meu F0.
tá? Infiltração aqui inicial, ok? Isso daqui, pessoal, essas equações aqui, ó, tá? A gente viu nesse slide aqui anterior, ó, a gente fez essas manipulações, né? Então, a gente chegou nessa equação aqui, né? Determinou aqui o que era o A', determinou o que era o Y', e assim vai. Então, a gente só está pegando aqueles dados lá e aplicando aqui agora. O meu beta, né, vai ser 4,171, que é esse valorzinho aqui em cima. Certo? Olha só, o meu beta está aqui, então lá em cima é o meu valor de beta. Então, eu tenho os valores aqui, né, que vão integrar aqui a minha equação de Orton, certo? Bom, como que eu faço agora? Vou aplicar aqui a equação de Orton, que é essa equação aqui para calcular a taxa, né, inicialmente. Então, aqui a taxa de infiltração vai ser FC, que é 11,22, né, um valor fixo, mais F0, que vai ser 39,104, que é um valor fixo, menos FC de novo, valor fixo, exponencial de menos beta, né, que também é um valor fixo, que a gente encontrou na equação, vezes T. Aqui o que vai variar nessa equação, linha por linha, aqui, ó, vai ser só o tempo, tá? Só o tempo. Então, meu tempo aqui é de ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, assim vai. Então, para cada linha, eu só vou variar nessa equação aqui o tempo. Aí eu vou chegar em valores aqui distintos. E esses valores são as nossas taxas aqui de infiltração ao longo do tempo. Tá? Então, ela vai caindo, né? Porque o solo vai ficando saturado. Representando isso aqui em gráfico, né? Seria isso daqui. Começa com uma taxa mais alta e aí ela vai caindo aqui até chegar a um certo equilíbrio aqui, né? Que é a taxa final. Ok? A taxa já com o solo saturado. Tá? Isso daqui, pessoal, é taxa, tá? Então, taxa é milímetros por hora, é igual a intensidade de chuva, né? Milímetros por hora, ok? Agora, eu vou calcular aqui a infiltração em milímetros, tá? Infiltração em milímetros. Então, vou utilizar aquela outra equação, né? Tem aqui o F maiúsculo, que a gente viu lá no começo também, ó. Vou mostrar aqui para vocês, essa equaçãozinha aqui, ok? No método de Orton também. Então, vou voltar para o meu slide atual e vou aplicar essa equação. Bom, aqui o que muda, né, é a disposição dos valores, mas as variáveis são as mesmas. Então, FC eu já tenho, passo de tempo vai variar linha por linha, F0 eu já tenho, FC eu já tenho, beta eu já tenho, 1 eu sei que é 1, né? Exponencial de beta eu já tenho e o tempo também varia de acordo com a linha. Então, dessa equação aqui, ó, eu vou usar os valores fixos de FC, o A' não vou usar, né, mas vou usar o F0, o beta, tá? E o que vai variar aqui vai ser para cada linha, vou ter um tempo sendo aplicado na equação para chegar nesses valores aqui. Ok? Bom, isso daqui então é a nossa infiltração, tá? Nossa infiltração. Ok. Perceba que essa infiltração ela está acontecendo de forma acumulada, né? Ela está aumentando aqui, ó, a cada passo de tempo, né? Então, ela está acontecendo de forma acumulada. O que eu vou fazer agora? Vou calcular o meu delta F, que é a infiltração por passo de tempo. Assim como a gente fez lá o cálculo, né, do nosso delta T, delta Y, lembra que a gente pegou um valor avançado menos o valor anterior e assim vai chegando no nosso intervalo aqui, né? Eu também vou pegar essa infiltração no intervalo. Então, vai ser o F de N mais 1, né, que é o valor aqui avançado, menos o Fn, ok? Então, aqui, por exemplo, ó, vai ser 3,90 menos 0, vai ser 3,90. Esse valor aqui vai ser 7,78 menos 3,90 aqui. Esse valor aqui vai ser 11,64 menos 7,78. Assim vai. Tá? Então, vou chegar aqui nessa infiltração discreta, né, por passo de tempo. Ok? Bom, então, aqui nessa etapa, pessoal, finaliza-se o método de Orton. Tá? Mas, como eu disse para vocês, eu quero que vocês entendam como ele é aplicado, né? A gente já viu o passo a passo, mas estendendo um pouco aqui o Orton, né? Para a gente ter mais clareza do processo, eu adicionei mais uma coluna, que é a nossa precipitação, tá? Então, aqui está em milímetros. Então, olha só, aqui é o que infiltra, né? E aqui é a nossa precipitação do nosso projeto, da nossa bacia, tá? Zé Roberto, mas de onde saem esses valores aqui, ó? 0, 2, 11, 31, 28. Aí que acontece, tá? Esses valores saíram
de uma distribuição temporal da chuva de projeto. Putz, não entendi nada, não sei o que é isso e tal. Bom, aqui no canal, pessoal, nós temos vários vídeos de distribuição temporal, tá? O que é isso? Bom, eu calculo uma chuva de projeto, uma quantidade de chuva, né, de milímetros, e eu vou distribuir esse blocão de chuva em função do tempo. Por quê? Quando chove na bacia, não cai um pé d'água e já para, né? Como se apertasse o botão off, botão on e botão off. Não. Começa a chover, vai aumentando a chuva, chega no pico, depois vai diminuindo. Então, tem uma dinâmica. Então, existem métodos, né, que a gente consegue fazer essa distribuição da chuva em função do tempo, tá? Bloco alternado, roof, cifalda, Chicago, etc. Então, existem diversos métodos. Aqui no canal tem vários vídeos, tá? Então, eu não vou entrar nesse vídeo, nesses métodos, senão vai ficar um vídeo de 6 horas aqui, né? Então, não tem cabimento, mas existem esses métodos, ok? Eu quero que vocês entendam o seguinte: é calculada a chuva de projeto, a quantidade de milímetros, é aplicado esse método de distribuição temporal, e aí nós temos, então, os bloquinhos de chuva, que são esses valores aí, 0, 2, 11, 31, 28, como se fosse aquela chuva total de projeto distribuída em função do tempo, ok? Então, isso é o que está chovendo ali no meu projeto, tá? Bom, então, aqui eu inseri essa minha chuva de projeto, já distribuída aqui em função do tempo, e eu vou calcular a chuva excedente, ou seja, se a chuva total for menor aqui do que a infiltração, então a chuva excedente vai ser 0, né? Se choveu aqui menos do que infiltra, bom, infiltrou tudo, não teve chuva excedente, né? Agora, se a minha chuva total foi maior do que aqui a minha infiltração, então a minha precipitação excedente vai ser precipitação menos infiltração. Então, olha só. Choveu aqui 0, infiltra 0, 0, né? Beleza. Agora, choveu 2 milímetros, só que infiltra 3,40. Então, quanto que teve de chuva excedente? 0, né? Se choveu 2, mas o solo consegue absorver 3,40, bom, absorveu todos os 2 ali milímetros, né? Não teve chuva excedente. Agora, o terceiro passo de tempo, ó. Choveu 11 milímetros e o solo consegue absorver 2,62 milímetros. Bom, então ele vai absorver 2,62 e os outros 8,37, né, que é a subtração, vai ser a minha chuva excedente. Então, aqui 11 menos 2,62, eu tenho a minha chuva excedente. Depois choveu 31, né, e eu tenho aqui infiltrando no solo 2,11. Né? Então, eu tenho aqui a minha precipitação excedente de 28,88, que é 31 menos 2,11. E assim vai, tá? Então, assim, eu vou calculando essa precipitação excedente, ok? Essa precipitação excedente, pessoal, vai ser, né, o nosso hietograma de chuva que a gente vai aplicar ali, né, para os métodos, né, de determinação de hidrograma de projeto, ok? Eu quero determinar um hidrograma de projeto. Tá, então, qual vai ser a sua chuva excedente de projeto? É isso aqui que você tem que ter em mãos, tá? Eu quero aplicar, eu quero usar o REC HMS. Tem que ter a chuva distribuída. Então, eu preciso ter esses passos aqui para chegar no hidrograma. Então, com esse método de Orton, a gente consegue pegar os dados de ensaio de campo, tá? Trabalhar com esses dados, né? Para ter os dados reais ali na nossa bacia, tá? Fazer esse tratamento que a gente fez aqui. Depois a gente vai ter a nossa chuva de projeto, onde a gente vai cruzar a chuva de projeto com a infiltração de projeto. E a gente vai ver qual que vai ser a chuva excedente. E essa chuva excedente vai ser responsável por gerar o nosso hidrograma de projeto, né? Com a vazão de pico, etc. Então, olha só. Aqui eu tenho um gráfico, né? O meu hietograma de chuva excedente, no eixo horizontal, tempo, em horas, no eixo vertical, precipitação, né? Então, eu tenho aqui as minhas colunas laranjas é o que infiltra no solo, ok? E a coluna azul é o que está escoando, né? Então, infiltra até a laranja e a coluna azul é o que está escoando. Somando a azul mais a laranja, tem a precipitação total, ok? Então, pessoal, dessa forma que a gente consegue chegar nesse resultado. Bom, essa tabela aqui, esse Excel, né, já está bem pré-pronto aqui, ó, com o gráfico do Y',
o gráfico de taxa de infiltração, também com o nosso diatograma de chuva excedente. E nessa primeira abinha aqui, a gente tem também todo o passo a passo já montado, né, bem detalhado. Tudo que está azul você não vai mexer, né? Tudo que está branco você vai abastecer com os dados, aqui com o dado de ensaio, né? Aqui com o dado de chuva de projeto. Então, tem as equações também montadas aqui para você ter a colinha, né? Então, aqui também eu vou deixar azul, deixa eu só ver. Esse valor e esse valor eu vou deixar em azul, tá? Para vocês não mexerem. Beleza, então já está pronto aqui para vocês pegarem os dados de campo e utilizarem aqui para chegar nessa precipitação excedente, ok? Essa planilha, pessoal, vai estar disponível na nossa plataforma Sobre as Águas, tá? Então, se você já é aluno da plataforma Sobre as Águas, eu vou subir essa planilha aqui na aba de planilhas, também na aba de lives, né? Então, vai estar disponível para você fazer o download por lá, ok? Se você ainda não é aluno, mas tem interesse, vá no site depois sobreasaguas.com, tá? Porque lá você tem um campo para deixar o seu pré-cadastro, né? Para a próxima turma de Sobre as Águas. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Então, aqui você entrando no site, aqui embaixo você tem os treinamentos do Sobre as Águas, e você consegue ver a ementa, e aqui você clica, coloca o seu e-mail, nome e telefone. A gente está com vagas fechadas agora, né? Mas quando a gente abrir a próxima turma, você vai ser contactado aí, né? Para você entrar também na plataforma Sobre as Águas, ok? Se você já é aluno, vai estar dentro da abinha lá de planilhas, tá? Então, deixa eu mostrar já aqui para vocês também. Vai estar disponível aqui nessa abinha de planilhas, tá? E também na abinha de lives essa aula de hoje, ok? Então, pessoal, deixa eu só voltar a minha tela aqui. Então, é isso. Queria agradecer aí a atenção de vocês também. Espero que esse conteúdo some aí na carreira de vocês, tenha trazido mais clareza de como aplicar esse método Orton na prática, com dados ali de campo mesmo, né? Então, espero que tenha trazido bastante clareza aí para você nesse aspecto, tá bom? No mais, não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, para que a plataforma distribua para mais pessoas, ok? Clique em compartilhar e envie aí para os seus colegas, seus amigos aí mais próximos, tá? E também, pessoal, se inscreva aqui no canal, ok? Se inscreva aqui no canal para você estar por dentro de todas as novidades aqui, tá bom? Esse vídeo aqui é o último do ano de 2022, né? Tudo bem que depois ele vai ficar salvo a gravação, então talvez você esteja assistindo já em outro ano e tal, mas estou gravando ele aqui no dia 29, né, de dezembro de 2022. Então, se você está assistindo a tempo também, uma ótima virada de ano aí para você, que Deus te abençoe e que seu ano 2023 seja brutalmente melhor do que o ano de 2022, tá bom? Então é isso, eu espero. Nos falamos aqui também, na próxima semana a gente vai ter mais conteúdo, mas já vai ser outro ano, então seguimos aqui com os trabalhos, ok? Fiquem com Deus, grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.